サバーラーショー。E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Ao meu lado esquerdo está o Jomon. Viúvo da Pokémon Club. Saudades, hein? E eu tive a edição 1 dessa revista, cara. A Rosinha. A Rosinha, que vinha com o origami do Pikachu. É um clássico, É um clássico. E do meu lado direito, e com uma grande honra que a gente está recebendo o nosso convidado mais especial aqui no Esquina 64, o Igor Andrade, vindo diretamente para falar sobre a editoria de revistas de games aqui no Brasil. E aí, Mário, e aí, Jamon, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. O prazer é nosso em dar continuação ao quadro de entrevista, acho que depois de 2 anos, né, da última entrevista que a gente fez. Acho que vai fazer 2 anos e meio já, na verdade, que o último episódio que a gente gravou entrevistando alguém foi com o Fábio Lucindo. Olha só, então a gente só entrevista pessoas ligadas à Nintendo aqui. Grande Lucindo, eu conheço ele, é bem cara bem legal. Olha só, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o mercado editorial, etc, de revistas. O mais especial, primeiro, eu quero agradecer muito a presença do Igor. Pra mim é uma grande honra estar gravando esse podcast, porque eu encaro o Igor como mentor nessa área de conteúdo também. Mas o mais importante o Igor, ele foi editor da revista Nintendo World por muito tempo aqui no país. E hoje ele tá com um projeto super legal, que é o Anyverse. E se trata de uma revista independente sobre a Nintendo, certo? Ah, sim. É só antes dizer que eu não sou mentor de ninguém, não. E você, Mário, tava antes, você entrou antes. Eu lembro até que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu virei editor da Nintendo World foi até um evento que você tava promovendo pra conversar. Então você tava antes, então é legal deixar claro isso. Agora, em relação a... Assim, eu fui editor durante 7 anos da Nintendo World, na verdade, para ser mais específico, de 10 de novembro de 2010 até final de maio de 2017. E agora eu tô com um projetinho chamado Anyverse, que é uma revista um pouco mais autoral, uma coisa, não vamos dizer assim gourmet, mas porque esse termo é meio pejorativo, mas é uma coisa assim mais voltada, muito nichada, muito pro público em si, muito fã. Não é uma coisa, acho que é legal deixar já claro de início, pra dizer que a gente não tá substituindo ninguém nem nada, é algo bem pequenininho, mas com a mesma emoção de antes. Boa, então vamos falar um pouco sobre o papel de um editor e os bastidores de uma revista de games aqui no país. Igor, para explicar um pouco para o pessoal, às vezes que até não te conhece, como que você entrou nesse mercado de games? Principalmente editoria de revista, etc. Legal, essa é uma história um pouco triste, mas eu vou fazer... não, eu tô brincando, mas eu vou dar uma resumida bacana. É assim, eu sou formado em jornalismo, me formei na Casper Libero, e por que eu tô falando o nome? Porque a Casper, isso em 2006, quando eu saí de lá, a Casper forma o cara pra trabalhar na Veja, trabalhar na Globo, sabe? Uhum. Então, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar, se eu não fosse trabalhar num lugar desse, eu era um incapaz, eu era um loser. Eu sei que a Casper tem uma conexão com a Gazeta, né? De alguma forma você tem uma espécie de um estágio integrado também que você pode fazer lá, né? Sim. Eu acabei não fazendo estágio lá dentro, mas eu fiz na comunicação corporativa. Eu fui estagiário na Petrobras. Uhum. E aí é muito assim, você sai muito encucado com esse negócio, você precisa ser o maior jornalista do mundo, você precisa ser o próximo William Bonner. Mas aí eu tentei, e aí eu vi que tinha cometido um erro, e aí fica até uma dica pra vocês, eu era muito envergonhado. Eu não fiz networking, eu não fiz contatos, e aí depois eu descobri o peso disso. E aí eu acabei trabalhando fora dessa área, até que um dia eu falei, não, eu fiz faculdade, eu estudei, eu tenho que voltar a ser jornalista. E aí eu tentei o trainee da Folha, que eles, eles fazem isso até hoje, eles mantêm esse projeto. E lá eu não passei, eu desmaiei durante a semana, tava muito ansioso. Nossa! Caramba! Você tinha que ficar uma semana na Folha, e você era vigiado o dia inteiro, trabalhando e tal. E aí, na quarta-feira, eu lembro que eu tava tão... Sabe aquela ansiedade, eu preciso? Aham. Então caiu, eu desmaiei em cima da catraca do Jabaquara, do metrô Jabaquara, em São Paulo. E aquilo marcou. Mas o que aconteceu num dia antes, a editora de treinamento me perguntou pra mim, qual editoria, se você fosse trabalhar aqui, qual seria a sua editoria? Aí eu falei, política. Mas aí ela soltou
gostou? Não, mas será que você não teria mais teria interesse em trabalhar, na verdade, no nosso caderno de informática, que na época era o caderno de tecnologia, nem tem mais. Isso ficou na minha cabeça, porque eu tenho uma ligação com o Nintendo, depois eu até posso falar melhor sobre isso. E aí foi que veio essa ideia, e aí então houve isso ficou na minha cabeça, eu continuei, enfim, fazendo algumas coisas, alguns freelas normais, coberturas de trabalho de gente normal. Agora é anormal, aparentemente. Joguinhos, né? E aí até que olha aquelas coisas, Orkut, o velho querido Orkut. Eu tava seguindo a comunidade da Nintendo World e eles colocaram lá, procuramos redatores, aquela coisa maravilhosa, pra trabalhar de graça pro site deles. Aí eu falei, tô parado mesmo, eu vou fazer. E aí foi tipo o Meteoro da Paixão, que nem o Santana. Luan Santana. Ele me veio na cabeça Joel Santana, mas não é o Luan. O Joel Santana seria uma outra música, cara. Meteor of Love. E aí foi o seguinte, eu comecei a escrever pra eles em maio de 2010. Eu fiz uma notinha Super Mario Galaxy 2, que estava sendo lançado naquele mês. Em agosto eles começaram a pagar, e aí eu fazia 4 notinhas por dia. E aí em setembro me convidaram pra fazer um preview. E eu lembro que eu tava... Nossa, imagina, você fazer um preview pra Nintendo World, eu quase morri. Aí em outubro pediram pra fazer na verdade, em setembro um review, em outubro um preview e mais acho que 2 previews. E aí que foi a coisa. Em novembro eu recebi uma mensagem perguntando se eu gostaria de fazer a matéria de capa. Nossa, que legal. Foi uma coisa assim, foi muito rápido. E eu fiquei muito assustado, porque eu falei, meu Deus, matéria de capa. E isso também que eu acho que é legal deixar claro. A gente não sabe o poder que a gente tem, né? E tipo, né? Poxa, eu sei que a gente tem que ter humildade, mas poxa vida, os caras estão gostando do seu trabalho. Então, a gente sempre se valorizar. Eu tô dando essa dica, porque eu mesmo não me valorizava. E aí e foi Epic Mickey, e era legal porque eu sempre gostei, assim, eu tenho minha predileção por coisa infantil, eu sempre tive. Então, eu não gosto de jogo de tiro nem nada, assim, Splatoon, né, legal, mas assim, essas coisas, enfim, eu sempre tenho eu gosto muito de Sonic, Mario, Pokémon, é uma coisa mais mágica. Você gosta muito do viés Nintendo, então, né? Sim, e mesmo que seja em outros consoles, em outras plataformas, quer dizer, tipo Lego, enfim, eu gosto muito dessa sacada. E aí, Skylanders, enfim. E aí foi que eu fazer a piquenique, e eu lembro que fiquei 2 semanas fazendo, porque eu refiz. Enfim, foi a capa da edição daquele de novembro, mas qual que foi a maluquice? Eu mandei a matéria, depois, 2-3 dias depois, a Nathalie, enfim, que era editora assistente, mandou um e-mail falando, Igor, você gostaria de ser o novo editor hoje? Porque o que aconteceu? O Renato, que era o editor, tava saindo. E ela também tava, porque ela tava querendo seguir outros caminhos. Tanto que hoje ela trabalha ela é tatuadora profissional, ela é excelente. E o Renato Siqueira, enfim, foi para outros projetos. E aí foi assim, sabe? Eu lembro que eu comecei a trabalhar lá e eu ajudei a editar a minha matéria, entende? E foi a matéria de capa. E foi assim, foi muito no susto. Eu não esperava. Eu nunca, sendo muito sincero, eu não esperava. Mas, de certa forma, também, eu já conheci esse universo. E meio que foi paixão à primeira vista. Não à primeira vista, porque eu já jogava a Nintendo desde criança e tal. Mas e conhecia a Nintendo World, lia tudo. Não era nada, não era nenhuma surpresa pra mim. Mas, sinceramente, eu não tava... Quando eu tava na faculdade, eu nunca imaginei trabalhar com entretenimento, sabe? Mas quando você tava na faculdade, então, nunca passou pela sua cabeça trabalhar com jornalismo de games, é isso? Não, porque como eu te disse, a gente quando tá lá dentro da faculdade, pelo menos onde eu estudei, é muito assim, cara. Você tem aula com o professor você tem aula com o editor de política da época, que foi o mercado da revista. Entendi. Você tem aula com a radialista que é da Rádio Eldorado. Então, você não sai de lá. Talvez hoje... e outra, a gente tá falando numa época que você não tem YouTube, que você não tem Facebook. Você tem, mas é tudo muito pequeno, né? Você tinha no máximo Orkut. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, hoje eu vejo, pelo menos até... Eu já dei uma palestra numa faculdade e eu vejo que os meninos... eu quero ser influenciador, entende? Porque você já tem uma outra. Mas na minha época, 2006 parece pouco, mas é muito tempo. Na minha época a gente não era muito... Eu lembro, eu tava pensando nisso ontem. A minha aula de jornalismo digital, cara, era pra aprender a escrever SMS. Era uma coisa muito, entende?
Então, então, por isso que não passava muito na cabeça. É porque a comunicação corporativa funcionava muito mais para SMS, né? Sim. Suponho. Sim, não, era outro mundo, mudou muito. Felizmente mudou. Vamos lembrar, a gente não tinha Comic Con, não tinha BGS, né? A gente não tinha... Era outro mundo, né? Era tudo mato. O que eu conheço de uma história parecida é o do Caio Corraini. Acho que vocês conhecem porque o meio é muito pequeno, mas ele, na época, ele também foi fazer um TCC voltado ao mercado jornalístico, né? De games. E, pelo que eu entendo, ele não conseguiu orientador porque havia um preconceito muito forte, né? Na época. Sim. E até é legal também falar, porque é aquelas coisas que a gente... Parece coisa de novela mexicana. Depois que eu me formei, e aí nessas indas e vindas, eu descobri que o Cláudio Prandoni, que trabalhava no All Jogos e hoje ele tá no DNM, ele estudou comigo. Ah, na Casper Libero? Na Casper, exatamente. Só que o que acontece? Ele estudava de manhã, mas ele entrou comigo e saiu comigo. No sentido de... não entendam, não. Entendi, relaxa. Mas ele estudou exatamente o mesmo período. E o que é bizarro é que ele fez o TCC dele, foi uma revista sobre videogames, a Hadouken, que até virou um blog depois que ele manteve aí. Um blog pessoal. Mas é interessante, tempos depois que eu fui saber, sabe? Aquelas coisas... É interessante, bem interessante isso. Uma pergunta, quando você tava na Casper, assim, todo esse período de vida jovem adulto, você tava em contato, você tava na comunidade do Orkut da Nintendo hoje, mas você tava em contato com a Nintendo, com videogames nessa época, ou ele era mais um hobbyzinho que você deixava ali de lado e de vez em quando pegava, ou nem isso? Então, nesse momento eu não tava jogando videogame, porque assim, eu fazia estágio e também tinha faculdade, e aí é que interessante também. Eu tava muito focado no negócio, então você acaba estudando, enfim, você acaba estudando de tudo um pouco, filosofia, essas coisas, socialismo não, sociologia. Estudei também, anarquismo, essas coisas todas, enfim, a gente acaba estudando e literatura de todos os tipos. Então eu tava meio que renegando esse passado. Então por isso que é interessante. Eu tava renegando videogame, quadrinhos, tava renegando tudo, filme. Era um outro Igor, era bem bizarro. Mas era um Igor que no ensino médio e tal, eu gostava de videogame, mas de repente parou, sabe? Sabe quando você, tipo, agora eu sou adulto, isso aí não é mais pra mim? Aí em 2010... Não, foi 2009. Em 2009... essa história um dia ainda vou escrever. Eu tava cortando o cabelo, aí meu pai ligou, olha, o item em promoção aqui no supermercado. E aí eu acabei indo lá, fui direto do cabeleireiro pro supermercado e comprei, e tava parcelando e tal. Eu lembro que tava R$1.000 na época, eu tava parcelando 10 vezes, 10 ou 12. E aí eu comprei o Wii. E aí o que acontece? Aí é isso que eu acho que é o barato. E aí o primeiro jogo eu comprei, veio com o Wii Sports, fiquei louco naquilo. E o Super Mario Galaxy. E assim, como fã de Mario, cara, eu fazia aula de educação artística, eu desenhava o Mario e tal, mas como eu tinha renegado, como eu te disse, tava renegando os videogames. Na hora que eu comecei a jogar o Mario, cara, sabe quando parece que eu comecei a sentir, não era uma sensação que tinha voltado no tempo, eu comecei a me sentir todo arrepiado. É nostalgia, né? Eu nunca mais vi, foi uma sensação, tipo, eu acho que tava meio que desbloqueando, sabe? E aí agora eu voltei, agora eu vejo, enfim, voltei a esse mundo, filmes, super-heróis, tudo, voltei a isso. Mas foi o Wii e o Super Mario Galaxy meio que voltaram desbloquearam essa questão toda. Mas foi por causa aí que eu voltei a jogar videogame. Depois disso comprei o Nintendo DS e tal. E hoje eu tenho todos eles, eu fui atrás de todos, inclusive Virtual Boy e tal. O que você falou você jogava provavelmente Nintendo, etc, na sua infância, até um pouco da adolescência, depois em algum momento você parou porque você acreditou que estava entrando na vida adulta, né? Parou, foi influenciado pela faculdade, depois voltou a jogar os jogos da Nintendo, né? Quais foram as suas influências, assim, antes de pelo menos você acreditar que entrou nessa vida adulta? Você teve console, sei lá, Game Boy, Super Nintendo, o que você jogava antes disso? Na verdade, o meu primeiro console foi um High Top da Myanmar, que era um clone do NES, e eu tinha acho que uns 7 por 8 anos, e eu nem sabia que era exatamente um clone, aquelas coisas, né? Depois você vai descobrindo. E ali que eu conheci Donkey Kong, ali que eu conheci Mario, que vinha vinha aquela fita com 300 mil jogos, aquela fitinha que depois você vai descobrir que ela imitaria, enfim, imitava os cartuchos e tal, e tinha um adaptador, aquelas coisas todas.
E aí é legal também pontuar que é o seguinte, porque que eu vivi, na verdade, eu vi o Mario nascer, no sentido, não, o Mario é de 83, 85, não, porque tem essas datas, mas eu vi o Mario nascer no sentido de explodir. Então você tem que pensar o seguinte, nos anos 90, você teve o filme do Mario, o Mario passava na Xuxa, na TV Colosso, enfim. Então eu vivi foi quando o Mario passou o Mickey em popularidade. Então eu vivi essa explosão. Então o Mario, assim como tem gente que viveu a explosão de Pokémon, é legal, Pokémon já tinha uns 14 por aí, mas o meu primo eu vi ele louco com Pokémon. Mas eu tinha vivido isso com o Mario. E aí então o Mario sempre foi muito a minha referência. E aí depois, no Natal, acho que de 93 ou 92, eu não sei agora exatamente, eu ganhei o Super Nintendo com o Super Mario World. E aí, enfim, aí é perda total. As férias jogando, e aí Donkey Kong Country também, e assim, eu não tinha tanto acesso, na verdade. Eu fui daqueles que teve 7 cartuchos, sabe, a vida toda. Uhum. E às vezes quando dava, eu ia na locadora, mas sempre dava azar, porque humildão, dava de inocente, eu às vezes chegava tarde, não tinha mais nenhuma fita. Lembro que uma vez eu peguei a fita do Beethoven, que era a única que tinha. E eu. Aquelas coisas, né? Mas aí que eu joguei a Latin, Zelda, enfim, geralmente por locadora. Mas o Mario sempre foi minha referência. É curioso que essas histórias elas se cruzam, né? Porque eu e o Jamon, a gente já contou um pouco quais foram as nossas referências, né? Como a gente já é um pouco mais novo, nossa referência foi Pokémon, né? Então, em algum momento, Pokémon fez parte de nossas vidas e a gente começou a ver os consoles da Nintendo, etc, né? Pelo menos seguir mais assiduamente esse mercado, essa linha tênis. Sim, sim. Nessa mesma época, quando tinha o meu clonezinho, a minha tia voltou do Japão. Que a minha tia, ela morou lá uns 2, 3 meses, mas aí ela se casou, foi pra lá, mas aí como ela engravidou, ela achou melhor ter meu primo aqui, porque lá tem umas leis lá meio no Japão, enfim, ela achou melhor ter ele no Brasil. E aí ela trouxe na mala um Game Boy. E eu fiquei louco por aquilo. E eu lembro que enchi o saco dela toda vez que eu ia lá na casa dela, sabe? Criança, né? Bom, oi, tudo bem? Cadê o Game Boy, né? Não era assim exatamente, mas ela sabia. E, nossa, maravilhoso o Game Boy. E é legal que ela tem esse Game Boy até hoje, tá guardadinho. Dias atrás eu tava com ele aqui. É que eu comprei, agora eu tenho e o meu primo cuida, enfim. E é bem legal isso. E é bacana também o seguinte, porque esse meu primo depois, ele tem o Famicom japonês, porque o tio dele mandava. E aí ele virou sonista, então eu também acompanhei, nunca tive console da Sony, mas eu acompanhei através do meu primo essas coisas, as evoluções. Só pro Pokémon, foi por causa do meu primo, inclusive, ele teve festa de aniversário de Pokémon. E aí foi aí que eu me toquei, que é isso, né? Mas eu também curti, eu tenho até hoje a minha coleção de Tazos, eu assisti a Eliana, enfim. Mas já era um pouco mais velho, né? Uma visão um pouco diferente. Já tinha uma menor magia nisso, né? Sim. Pra mim o Mario é o maior mesmo, pelo menos como símbolo, né? Porque faz mais parte da sua época que você começou a jogar, né? Sim. Mas olha só, eu tenho muita inveja de quem tem uma festa de aniversário temática, assim, especialmente de Pokémon, porque eu nunca tive, né? Eu nunca tive uma festa temática. Mas olha só, meu aniversário tá chegando aí, então, sei lá, se alguém quiser preparar alguma coisa especial aí, eu tô aceito. Festa temática de festa, Mário. Não, festa temática de adulto, né? Vai todo mundo do social. Não, eu prefiro... Seria legal se tivesse uma festa de Pokémon pra mim. É assim, Pokémon eu não sei, mas cara, se você for dar uma olhada, tem empresas hoje oficiais mesmo que fazem, inclusive produtos licenciados de games. Isso eu achei bem bacana hoje em dia, sabe? Pra festa, né? Vamos fazer uma festa de God of War, primário. Não quero, todo mundo sem camisa, né? Bom, então o que você comentou em 2010 você entrou pra Nintendo World, acho que trabalhou de 3 a 4 meses, você foi tendo um desempenho cada vez maior e foi convidado a trabalhar como editor da revista, certo? Isso mesmo, exatamente. Certo. Conta pra gente um pouco, Igor, qual é o trabalho de um editor de uma revista, exatamente? Você quer saber o que é no papel ou na vida real? Nos dois. Mostra qual é o ideal que tá no papel e depois fala o que é a realidade. Legal, assim, um editor de revista normal, vamos supor,
O que ele faz? Ele, na verdade, ele é uma das cadeias, é uma das partes do processo. Então, o editor, na verdade, é o que ele recebe o material, ele faz uma análise e vê se aquilo é publicável ou não. No meu caso, na verdade, eu fazia todo esse processo. Então, eu fazia o processo de cabo a rabo. Então, isso é por isso até porque me deu experiência para ter minha própria revista. Então, o que eu fazia? Vamos supor, estamos em dezembro, então, primeiro eu começava como pauteiro. Pauteiro é o primeiro, o que, assim, numa empresa normal, existem, cada uma dessas funções tem uma pessoa, mas enfim, lá eu fazia tudo. Então você tinha o pauteiro, né? Eu trabalhava primeiro como pauteiro, ou seja, analisava tudo que estava para acontecer nos próximos dias. Então a gente fazia uma agenda dos fatos. Então, por exemplo, quais são os lançamentos do mês? Smash. Smash, então, quem que vai ser a capa? Vamos supor, vai ser Smash Bros. Vai ser Pokémon Let's Go. E aí depois, primeiro via isso. Quais são os reviews? São esse. Quais são os previews? E aí a gente olhava, porque, por exemplo, preview. Preview geralmente tentava pegar um jogo legal, que a gente já tinha uma certa informação. Vamos fazer preview de Luigi's Mansion 3 e tal. Até qual data vocês pegavam um tipo de lançamento? Porque, sei lá, tem jogo que vai lançar em março, abril, maio, por aí vai, né? Então, na verdade, o que a gente levava em consideração, o que a gente tinha de informação. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do Luigi's Mansion, mas a gente não tem informação quase nenhuma. Mas a gente tem informação, por exemplo, sobre o próximo jogo do Yoshi. Então, porque a gente tinha que render, ou seja, eram 2.500 toques, né, caracteres, que uma página, então a gente precisava render conteúdo. Então a gente geralmente olhava o que a gente tem de conteúdo para falar sobre esse jogo. Então a gente sempre analisava isso. E aí depois tinha a questão, ou seja, fechávamos as pautas, ou seja, quais são as sugestões. Vamos entrevistar alguém, vai ter um evento para cobrir, vai ter um evento, vai ter uma E3, então vamos fazer uma edição de E3 e tal. E aí depois disso eu distribuía, aí eu trabalhava como produtor, vamos dizer assim, eu distribuía as pautas para os colaboradores, dava o prazo, escrevia, fazia um briefing, ou seja, escrevia por e-mail, vamos falar sobre esse ponto de vista e tal. Aí depois o material vinha, aí eu virava já editor, ou seja, eu editava, procurava trabalhava também como apurador, no sentido, porque todo texto, isso é um problema meu, eu sou lento, isso eu sempre já não tem como negar, porque é o seguinte, eu pego todos os textos, edito, olho, vejo se a pessoa escreveu o nome errado de jogo, porque acontece, isso eu sempre falo com os meninos, Pokémon Let's Go, e o cara vai escrevendo, entendeu, e de repente faltou um apóstrofo, porque é o seguinte, às vezes o cara não olha, então, e você sabe, o fã, se você escreveu o nome errado, escreveu Pokémons pro entendista é um pecado, então não tem plural, então você tem sempre olhar essas coisas. Mario também com acento é outro também algo complicado, então você tem que ficar sempre olhando e tal. E aí, era você que fazia esse papel ou tinha revisores pra isso? Tinha pessoas especificamente que eram revisores? Então, na verdade, a primeira leitura é minha. Porque você vai pegando, né, na edição. E aí depois, quando isso ia pra diagramação, né, aí depois era diagramado, quando vinha a diagramação, aí depois eu pegava o material já diagramado do computador, aí eu arrumava o que o cara precisava ajustar, porque de repente você precisa cortar uma palavra para encaixar uma foto, essas coisas do gênero, aí depois ia para uma revisão. Quando eu tava lá, na verdade, no início, tinha uma revisora que era uma das diretoras da editora, da Tambor. Aí no final a gente já não tinha mais isso, eu tinha os colaboradores liam a matéria, mas além disso também tinha o José Carlos, um amigo meu, que ele é revisor nas horas vagas. Mas no sentido, porque é o seguinte, ter um revisor é extremamente importante. Ao mesmo tempo também, quando você é uma empresa pequena, é um custo alto. Então, na verdade, a gente lê entre nós, mas para não ver se tem nenhum erro, no sentido, às vezes, mais no sentido até de uma informação errada, né? Enfim, mas aí é isso. Então, a gente passava por todo esse processo levar. E aí, depois tudo finalizado, eu ainda mandava o arquivo para a gráfica, acompanhava o recebimento do boneco, que a gráfica manda. O que é o boneco? A revista que eles imprimem num protótipo. Então, olha página por página, vê se não tem nada errado, aí corrige, que a gente chama isso de refação. E aí recebia, e aí depois que a gente recebia esse material, né, a revista pronta, cuidava das redes sociais para fazer divulgação, então também tinha essa parte de mídia, também eu fazia. Então todo esse processo eu acompanhava de cabo a rabo. Na prática, você fazia todo um papel que você não deveria fazer por ser editor, né? Mas no papel, então, a parte do editor seria: você trabalha apenas com o material que você recebeu, distribui o papel de cada um, certo? E me corrija se eu tô falando alguma coisa errada. Sim. E aí, posteriormente, você revisa o trabalho que cada um fez, certo? Sim, eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora. É isso mesmo, mas eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora da nossa realidade. Mas sabe aquele filme O Diabo Veste Prada?
Sei, sei. Então, a vilã lá, que agora fugiu o nome dela, tipo, era... A Meryl Streep, né? Isso era o meu papel, entende? Então, por exemplo, eu tenho como editor-chefe, era aquele meu papel. Então, eu tenho os editores, e aí eles preparam... Óbvio que eu participo das reuniões, mas você pode ver que ela não ficava editando coisa. Ela recebia, olhava, analisava, falava se isso entrava ou não entrava. Na verdade, o exemplo foi um pouco extremo porque a Meryl Streep no filme é uma escrota, né? Ah, sim, mas eu digo no sentido assim, o editor mesmo, numa revista, geralmente, ele é o cara, na verdade, que é um presidente, o que tá capitaneando. Uhum. Então, ele não pega tanto a mão na massa, né? Ele pegou, obviamente, quando ele era o repórter e tal. É que a gente acabava fazendo de tudo, né? Na revista, até é muito diferente assim do processo como funciona na web, né? Acho que muita gente que tá ouvindo a gente ou já teve um blog, ou tem interesse, ou já teve alguma experiência assim trabalhando com alguma produção de conteúdo, né? No mínimo você já fez um post no Facebook, né? É muito diferente disso de produzir conteúdo na web, é a questão de você se preocupar com o número de caracteres que você vai ter por artigos, né? E principalmente, acho que o número de conteúdo que você vai inserir dentro de uma revista, porque você tem um número limitado de páginas, você tem um número limitado de espaço que você tem que usar. Como que você manipulava as matérias, os artigos, até muitos textos para caber nesse tipo de formato limitado que você tinha da revista? Então, esse era um desafio, mas ao mesmo tempo também, o que acontece, eu também peguei um momento que ajudou, porque eu peguei o momento do I, assim, eu peguei o final do I, né, enfim, o I, tava a transição, na verdade, pro Wii U. O Wii U não teve tantos jogos. Então isso ajudava um pouco, né? Você tinha um jogo por mês grande, ou até a cada 40 dias um grande jogo. Hoje no Switch tá saindo jogo toda semana, né? É todo dia, na verdade. Então, hoje é mais complicado. Hoje seria bem mais complicado fazer uma revista com notícia mesmo, com review, preview. Mas o critério que a gente adotava era o seguinte, qual que era a relevância disso? Então, isso também é normal. Às vezes acontecia muito do tipo, a gente tava fechando a revista e ela tinha um anúncio, uma coisa assim. Então, como a gente trabalha uma revista assim, ela tá sendo feita durante 2 a 3 semanas, às vezes aconteceu uma coisa grande que você tinha que meio que dar uma ignorada, então tinha que cortar, não tinha como. Mas assim, a gente seguia o que era relevante. Então, por exemplo, se eu olhasse para agora, para esse mês, vamos por dezembro de 2018, o que é importante para mim? É Super Smash Bros. Então vamos dar destaque para Super Smash Bros. Temos outros 30 jogos saindo? Tem, mas paciência, temos que falar disso. E qual é o grande review dessa edição? Pokémon Let's Go, porque saiu em novembro. Então, isso já estava confirmado. E aí, depois a gente ia encaixando conforme a gente ia conseguindo conteúdo. E outro ponto também interessante é que, assim, a gente sempre trabalhou em conjunto com as assessorias de imprensa. Então, por exemplo, que nem vai sair em dezembro a coletânea dos jogos do Genesis e do Mega Drive pro Switch. Legal. Vamos tentar falar com a SEGA. A SEGA não vai dar não conseguimos o código de jogo, não conseguimos o jogo. Infelizmente não entra. Então também tinha esse contato. A gente sempre manteve uma relação com as publishers. Se uma publisher apareceu, ofereceu uma entrevista, vamos dar destaque para ela, tal. Então a gente fazia isso. E aí era realmente isso. É bem complicado mesmo, mas... E aí que tá também a questão. A revista, na verdade, como ela fala pra fã, apesar de ser complicado, era mais fácil, porque eu sei o seguinte, que não adianta eu não... Porque assim, eu vou cometer um crime se eu não der capa pro Pokémon, pra Super Smash Bros. Porque o nintendista tá esperando jogar isso. Uhum. Eu não poderia dar uma outra capa, entende? Mesmo que você tivesse um grande jogo saindo na mesma época. Quando você fala da capa em dezembro, seria uma revista com, por exemplo, se fosse em dezembro agora, seria uma revista com preview, né? Porque o fechamento até da revista não permite que você faça uma análise, né, de Smash Bros. Então, na verdade é o seguinte, uma revista, quando você concluiu hoje, ela vai para a gráfica, e gráfica não é rápido. É óbvio que porque aí você usa uma gráfica terceirizada, não é sua. Então você leva no mínimo uns 10 dias. E aí, 5 a 10 dias, vai. Só que mesmo assim, por exemplo, pensando em Brasil, vamos lembrar que o Brasil é praticamente um continente. Se a revista tá pronta hoje da gráfica em São Paulo, ela vai demorar mais uma semana para chegar em Manaus. Porque isso vai de navio, vai de barco, vai de tudo quanto é tipo de... Então isso a gente também tinha essa questão de tempo. Mas em relação à questão de acesso antecipado, é assim, isso é um sonho de todo jornalista brasileiro, eu acho, melhorou muito, e isso que é engraçado, porque, por exemplo, eu sei isso lá ainda trabalhando na Tambor como jornalista na Nintendo hoje, o que acontece, né?
as empresas, por exemplo, a Atlus e tal, mandava os códigos dos jogos dela junto da imprensa americana. Então a gente conseguia receber uma semana antes. Já houve vezes que a gente recebeu um mês antes. Então, mas assim, são casos muito isolados. E porque é o seguinte, geralmente o que acontece? E aí que é uma questão. Por ser as empresas, e isso é meio curioso. Elas têm muito medo de vazamento, concordo, óbvio. Só que aí elas acabam liberando muito cedo pros norte-americanos e tem medo de mandar pros latinos, como a gente fosse o pior povo do mundo, entende? Só que você vai ver os vazamentos geralmente partem dos próprios blogs americanos. Porque é o seguinte, os caras, assim, eu tô falando isso no modo geral, tá? Não é meio comum. Quando é América Latina, países mais extremos, vamos dizer assim, eles é muito restrito, não são todos que têm esse apoio. Em compensação, nos Estados Unidos, qualquer blog tem acesso a essas coisas. Então é meio complicado. Mas a gente se virava, e os próprios leitores já estavam meio que acostumados. Tá, acho que até melhorando um pouco a pergunta do Jumon, acho que a pergunta dele foi, no caso do Smash Bros, citando como exemplo, né? Uhum. Possivelmente vocês já tinham recebido o código antes, até por ser a revista oficial da Nintendo, vocês tinham a necessidade de você receber esse tipo de jogo antes, né? Por ser agora, por exemplo, hoje a gente tá gravando mais ou menos, tá 1/3 do fim de dezembro, né? 1/3 do começo do mês de dezembro. Vocês teriam recebido o código antes, já teriam jogado e possivelmente a edição de dezembro teria um review de Smash Bros. Ou não? Vocês consideram que a revista vai chegar antes do lançamento do Smash Bros, então a gente vai fazer um preview? Então, na verdade, se houvesse tempo hábil, por exemplo, se eu recebesse o código hoje e a revista fosse pra gráfica na segunda, aí dava pra botar um review. Só que nós conseguimos fazer isso eu lembro que tava mandando a revista pra gráfica. Eles anunciaram, saiu o vídeo do NX, do Switch. Eu lembro que a gente tava fechando a revista naquela semana. Então eu lembro que a gente fez um texto no dia seguinte, no Hot Shots, que é onde entravam as notícias, e aí a gente conseguiu botar e acho que e conseguiu dar, entendeu? Na edição, né, do mês seguinte, vem aí o Nintendo Switch. Mas isso nem sempre é possível. E agora é legal o seguinte, assim, por mais que a Nintendo hoje fosse uma revista oficial da Nintendo, o acesso não era assim tão antecipado não, viu? E tanto que quando a gente recebia alguma coisa, o seguinte, o que acontece? Quando a Nintendo mandava um código pra gente, ela mandava ao mesmo tempo pro All Jogos, mandava ao mesmo tempo pra N-Gamer. Que na época ainda era mandava ainda em FedEx, ou seja, o jogo mesmo vinha por correio. Então ela mandava, ao mesmo tempo que mandava pra nós, ela mandava pros outros veículos. Então foram poucas as vezes que a gente teve, é só a Nintendo hoje. Até mesmo os consoles, quando a gente recebia, eles mandavam também pros outros veículos. Eu tenho uma dúvida, Igor. Quando eu era menor, assim, é um trauma pessoal meu. Quando eu era menor, teve uma época lá que a N-Gamer ela acabou, né? Mas teve uma época que a Nintendo hoje e a N-Gamer estavam juntas, né? Elas estavam concorrendo pelo mesmo público. E uma revista, às vezes, colocava capa, por exemplo, ia sair um jogo bom, mas só que a outra revista ia lá e colocava uma capa que aconteceu, uma capa do Ben 10, por exemplo. Tinha alguma obrigatoriedade de vocês, assim, a Nintendo falou que tem que ser Ben 10 na capa de hoje, ou vocês escolhiam porque era popular, essas coisas? A capa, a Nintendo, quão outras empresas tem palavra na capa da revista? Então, essa história é interessante porque é o seguinte, eu entrei exatamente no mês que eu entrei na Nintendo hoje, a N-Gamer fechou. Então eu não tive contato com os editores. Tive depois, agora conheço eles e tal, mas eu não concorri com a N-Gamer. Agora, eu entrevistei alguns editores da Nintendo hoje e tal, pra entender como era o processo, e eles me disseram o seguinte, acho que são 2 episódios aí. Na verdade, a questão do Ben 10, pelo que me disseram na época, o dono da revista achou interessante apostar, meio que a redação parece que não gostou muito, mas enfim, e parece que a revista vendeu pra caramba. Mas era porque era assim, que tava muito bombado na época. Mas aí eu não tava lá, não era a minha turma, então eu não sei exatamente se foi exatamente isso, mas foi o que me disseram e eu acredito, porque tentam usar um pouco a onda. Assim como eu lembro que na época que teve Yu-Gi-Oh!, várias revistas de games deram capa pra Yu-Gi-Oh!, as coisas assim. Eu mesmo cheguei a dar capa pra Harry Potter na época que tava... Mas era por causa do jogo, do Lego e tal, mas a gente meio que aproveitou que era o último filme do Harry Potter. De vez em quando você faz uma licença poética. Mas em relação à Nintendo, a capa, o que acontece? Quando eu entro, na verdade, eu já tinha mais liberdade que os outros editores, isso conversando com eles. Então a editora já tinha mudado um pouco,
ela já estava menor, porque assim, a Tambor, na verdade, é a antiga Futuro, que é a antiga Conrad. Então, na verdade, a estrutura dela já era menor, então a gente já tinha mais liberdade. Tanto que eu mesmo, eu não havia mais reunião de pauta, eles meio que, tipo, me deixavam e eu fazia totalmente a revista, assim. No máximo eu falava, a capa vai ser Donkey Kong Country Returns. Ok. Mas eles não ficavam em cima de mim. Isso eu agradeço, foi bacana. Então eu tinha liberdade para escolher a capa. A escolha partia de mim, obviamente, conversava com umas pessoas, eu conversava com a distribuidora da Nintendo na época, que é a Game do Brasil, a Latamel, porque às vezes também acontecia assim, vamos mudar a capa para Xenoblade, mas a gente não vai trazer Xenoblade pro Brasil, então não tem como. Então a gente também conversava com a Game, e eu meio que usava o faro do que tá bombando. Então, e aí o que acontece? E isso também é interessante. A gente sempre tentou dar a capa do grande jogo no mês tal, e a gente sempre tentou zelar para que fosse sempre o personagem da Nintendo, cara. Que é incrível. Se você desse uma capa, porque não, assim, por mais que fosse Street Fighter, Resident Evil, sabe? Vendia menos. Por mais que o jogo fosse bom. Mas se fosse Mario, cara, ou Pokémon, ou Zelda, ia bem. E é engraçado, sabe aquela coisa, tipo, é um pouco como a revista Herói tinha essa ligação com Cavaleiro Zodíaco. Toda capa era Cavaleiro Zodíaco. O pessoal falava, mas eu tô taco cheio de Cavaleiro Zodíaco, mas ao mesmo tempo as pessoas compravam. Foi muito bizarro isso. Existe essa tendência, Igor? Por exemplo, você faz uma revista com matérias incríveis dentro, mas mudando a capa, tinha uma diferença na conversão de compra? Tem, totalmente. Eu não sei especificar em números isso, porque o acesso que eu tinha era muito raso, assim. Eu sabia, vendeu bem, eu não tinha exatamente os números. Mas eu sei que quando era Pokémon, Mario, Zelda ou Donkey, quando eram os caras, as faces da Nintendo, a revista ia sempre melhor. E eu lembro disso que eu lembro que a gente recebeu carta. Vocês não vão dar capa pra Bayonetta, Bayonetta 2 tá tirando 10, você tem que dar capa pra Splatoon. Eu lembro que a gente deu capa pra Xenoblade, na primeira vez a gente não deu, mas a gente deu na segunda, quando saiu a versão pro New 3DS. E aí já não vende tão bem. É incrível, por mais que seja um jogo a Nintendo é dona, enfim, do estúdio que produziu. Mas é engraçado é porque também eu acho que eu entendo, por exemplo, eu fico imaginando talvez uma mãe passando na banca, viu o Pikachu, ela sabe o que é o Pikachu, né? Então acho que é interessante isso, essa ligação. Então a gente sempre, geralmente, dava a capa pro personagem da Nintendo, sabe? Porque a gente sabe que é a melhor. Porque infelizmente ou felizmente a capa é muito, muito importante. Uma vez eu li uma publicação do Renato Siqueira no blog dele, né? Ele falou um pouco sobre o background dele da editoria da Nintendo World, mas uma das reclamações dele é da falta de acesso que ele tinha para conteúdos privilegiados, né? Nem privilegiados, mas conteúdos que queriam fazer diferença na vida dele, na hora da produção da revista, especialmente com, por exemplo, artes oficiais de jogo, etc. Você teve esse tipo de problema com a Nintendo? Por exemplo, qual era a sua relação com a Nintendo na hora de solicitar assets ou coisas que vocês iriam usar para a revista? Até pode ser jogo, pode ser outro tipo de informação que você precisava deles. Não, é o seguinte, é assim, em relação a imagens, as coisas, era muito tranquilo. Eles nunca negaram nada, sempre foi muito bom. Mas também é interessante deixar isso claro. A gente era uma revista oficial, mas se você for olhar a história, na verdade, porque a Nintendo World nasce porque a Gradiente, que era a comercializar os produtos da Nintendo no Brasil, achou interessante trazer a Nintendo Power pra cá. A Nintendo Power foi a revista que a Nintendo criou nos Estados Unidos. E eles queriam trazer a Nintendo Power pra cá. Só que aí, no processo de criação, eles acharam melhor usar um outro nome, etc. Ser algo brasileiro. E aí, na hora de procurar uma editora, ninguém achou aquilo viável. Todo mundo achava vista de games oficial. Isso aí não existe. E aí a única editora que aceita fazer é a Conrad, porque já tinha experiência com o Herói. Então, na verdade, assim, tem essa ligação, vamos supor, maternal ou paternal, enfim. Mas assim, a Nintendo respeita, tem toda uma ligação, mas na verdade a gente tinha um tratamento, na verdade, que era o mesmo dado aos outros veículos de imprensa. Então a gente recebia imagens, obviamente, mas, por exemplo, vocês vão testar o Metroid antes de todo mundo. Não, isso não. Isso nunca houve, na verdade, até porque por uma questão de, enfim, né, a gente está distante deles, eles estão lá nos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil, então esse acesso sempre foi muito restrito. É óbvio que quando foi possível, eles sempre deram uma força.
por exemplo, a gente pôde entrevistar o Miyamoto, a gente pôde entrevistar os criadores do Mario 3D World, a gente pôde ter acesso a esses produtores. Mas por quê? Porque no E3 a gente tava indo pra lá, eles sabendo que a gente tava indo, eles tentaram fazer o melhor trabalho possível. Eu lembro que também toda vez que eu tive na E3, assim, era maravilhoso, porque a Nintendo tem um stand gigante na E3. Então toda vez, isso meio que virou uma tradição. Quando começava a feira, eu entrava direto lá para cumprimentar todo mundo. E aí ele já falava, entra aí e joga, entende? Então, assim como um jornalista normal que marcava horário, tinha tipo direito a ficar 15 minutos jogando. Aconteceu isso com a gente. O jornalista normal podia jogar 15 minutos Breath of the Wild, o Zelda mais recente. Mas a gente não, a gente ficava lá 2-3 horas. Eles nunca não tinham, porque assim, porque a gente era da casa. Mas acesso antecipado às coisas, assim, foi algo muito pontual, não era uma coisa assim, não é como a Game Informer, que é a maior revista de games dos Estados Unidos, tem. Mas ao mesmo tempo também é legal, a Game Informer, ela é da GameStop, que é a maior rede de games do mundo, ela tá em 14, 15 países. Ela é a maior compradora de jogos do mundo. É óbvio que ela vai ter acesso a qualquer coisa. Se você não dá acesso a ela não vende o teu jogo. Então, mas a relação sempre foi muito boa e até hoje, mesmo fora da Nintendo hoje. Isso de alguma forma foi limitante, Igor? Por exemplo, algum momento a Nintendo vetou coisas da produção do trabalho de vocês? Não, porque a Nintendo ela nunca se meteu nas matérias. Isso é bacana. O que acontece? O que me disseram conversando com editores antigos é que assim, quando ela foi criada, a revista era enviada para os Estados Unidos porque a editora da Nintendo Power olhava. Mas isso é em 1998. Agora, agora nos últimos anos, a única coisa que eles pediam é para ver a capa. O que a gente fazia? A gente fechava a capa, colocava no e-mail o significado dos conteúdos, das chamadas, e mandava eles para inglês, porque aí ia lá pra Nintendo. Então, lá na Treehouse, que é o departamento da Nintendo, que cuida da localização dos jogos e tal. Então, essa capa passava pelo sal da Treehouse, para eles verem se estava tudo certo. Em relação ao conteúdo nas chamadas, passava pelo pessoal de design da Nintendo e passava pelo departamento jurídico da Nintendo. Mas era a única coisa que... E aí vinha, geralmente, né, eles falavam, não use encanador, use Mario, porque a Nintendo tem essas questões. Por exemplo, eles não gostam que você chame Pikachu de rato elétrico. Mario nunca vai ser encanador oficialmente. O Kirby nunca vai ser o rosadinho comilão, não. Eles têm essas regrinhas. Então, e aí a gente respeitava tal, mas era a única coisa, assim, o que às vezes acontecia é que assim, quando era, por exemplo, Pokémon, quando era lançamento de jogo, mas o jogo grande mesmo, Pokémon XY e tal, eles pediam, porque é o seguinte, porque aí não era nem por causa deles, porque como eles liberavam o jogo, liberavam os assets da Pokémon Company, eles tinham que falar, olha, a gente vai mandar as imagens pra Nintendo hoje no Brasil, mas a gente vai mostrar a matéria pra vocês, entendeu? Então, pra deixar, né, a relação entre a NOAA, a Nintendo of America e a Pokémon Company, a Nintendo pedia pra te mandar as matérias, mas é porque pra Pokémon Company também aprovar. Mas era a única coisa, era a Pokémon Company. E isso era uma vez por ano, né, porque quando tinha um grande lançamento. Mas de resto, não. Nunca vetaram nota de jogo, nada, não tinha nada disso. Nunca houve nenhum pedido, nem nada. Sobre essa tradução que vocês tinham que fazer da capa, vocês só enviavam a capa, né? Tipo, a matéria, por exemplo, uma análise de Xenoblade 2. De Xenoblade. Vocês não tinham que traduzir e enviar pra eles. Era só a capa. Não. A revista inteira, nada ia da revista pra eles. É só a capa exatamente. A gente fazia ela eu mandava um PDF dela só. A capa exatamente como ela ia pra banca. Só que aí a gente colocava, sabe aqueles post-its o post-it de tradução, né? No PDF. Eletrônico, né? Que você consegue. Você abre um balãozinho, você clicava na chamada, faça a festa com o Mario Party 9. Aí você clicava lá, aparecia o nome, como estaria em inglês, né? Não, mas era só isso, era só a capa exatamente que a gente mandava. Matéria, nada, eles não sabiam. Por exemplo, se ia ter review de Pokémon, ou vai ter review disso ou daquilo, não, eles não tinham conhecimento. Eles descobriam junto dos leitores. Entendi. Ô Igor, tem um grande misticismo que os fãs de jogos eletrônicos têm em relação a como é fisicamente a editoria de games aqui no Brasil, né? Principalmente de revistas, né? Por exemplo, eu li, acho que eu li uma Nintendo World faz muito tempo, acho que era na época do Pablo Miyazawa, inclusive, que eles mostravam como era o espaço físico lá, que você tinha consoles pra você testar, etc. Como era o ambiente onde você trabalhava, pelo menos na época que você trabalhou na Nintendo World, né? De 2010 a 2016? Então, a gente, quando eu entrei, ainda tinha um escritório
enfim, na Vila Madalena. Porque também eles tinham a GW, eles faziam conteúdos para outros sites, como o MSN. Então era uma vida de escritório mesmo. Mas ao mesmo tempo já não tinha colaborador lá. Então quem tava lá éramos eu, o Fernando, que era o editor da GW, trabalhava na mesa do lado. E na minha frente trabalhava a Daniane, que era designer, e tinha a Lívia também, que eram duas designers. Uhum. Então era isso. Então eu recebia a matéria, arrumava, procurava as imagens e falava, Dani, tá pronta. Aí ela diagramava e tal. A gente ficava conversando nisso. Mas colaborador mesmo, todos eles já trabalhavam de casa como freelancers. Ou seja, eu tinha uma cota de dinheiro todo mês para gastar com matérias. Uhum. Eu fazia as minhas, né? Mas não dá, não é impossível você fazer uma lista inteira sozinho. Então, o review disso, o review daquilo, eu falava com esses colaboradores por e-mail, por telefone, enfim, eles aceitavam, escreviam, mandavam para mim essas matérias. E naquela época ainda, acontecia eu ter que mandar o jogo fisicamente por correio para eles testarem, ou eles iam, se fossem de São Paulo, eles iam lá na redação buscar para testar. Mas console, a gente até tínhamos alguns consoles, tinha um Wii lá porque tinha uma salinha de reunião, mas aquela coisa mítica, de ter vários consoles. Ou vai ter o Mario lá dentro, né? Dançando todo dia pra você, isso não existe. Né? No passado eu vi fotos, existia, mas no passado até os redatores trabalhavam lá dentro. Porque é normal, como rotina de qualquer revista de jornal, no passado você tinha todo mundo lá dentro. Então, mas na minha época já não, na minha época já era o editor. E aí depois, já no final, eu já tava fazendo home office. Porque hoje em dia você tem Google Drive, você tem então eu recebia o conteúdo, eu eu terminava e avisava a designer, já tá lá no Google Drive. E aí ela faz lá da casa dela, eu já via. Então a gente ia duas, três vezes lá no escritório, que já era um outro menor, mas pra, para definir alguns aspectos, aquelas reuniões que você precisa fazer, porque também não dá para ser tudo virtual. Mas aí já era totalmente online, enfim, usando esses recursos. Todos esses anos trabalhando com a Nintendo World, com certeza vocês devem ter encarado uma série de dificuldades em manter esse tipo de modelo de negócio no país, né? Vocês conseguem me dizer quais são os maiores problemas em se administrar uma revista de jogos eletrônicos aqui no Brasil? Sim, tem vários problemas e questões. Eu acho que o primeiro grande problema, na verdade, é o público leitor, cara. Eu fui dar uma estudada esses dias, parece que a gente tem 17 milhões de analfabetos no Brasil. Isso já é um problema. O segundo, eu não diria que é não vou chamar de problema, mas é o seguinte, que é algo de nicho, ou seja, de público. Você tá falando com um nintendista. Então, você não tá falando nem com fã de videogame, você tá falando com fã de Nintendo, então já é muito mais específico. Tem um outro aspecto também, é a posição da Nintendo no Brasil. Vamos lembrar, a Nintendo hoje surge quando a Gradiente tá aqui. E, enfim, você encontrava nas Casas Bahia o videogame, os consoles da Nintendo. Então era muito fácil o acesso. Eu lembro disso, e eu não esqueço nunca de passar propaganda. O lançamento do Super Nintendo foi no primeiro comercial do Fantástico, que é o horário mais caro do país. E eu lembro, sabe aquelas coisas? Não perca, o primeiro comercial do Fantástico, revelação e tal. Eu lembro que, pra quem não lembra, são os animaizinhos do Parmalat aparecendo no Fantástico, né? Era realmente era o Super Bowl, assim, do Brasil. Sim, até hoje eles, né? É o horário mais esperado. Então, era outro, isso também tem isso, né? Era do dia a dia, o cara vivia Nintendo, né? E aí tem aí outros aspectos que já com o passar do tempo, na verdade, que é o seguinte, que tem a internet e tal. E é legal discutir isso um pouco, que assim, tem gente que fala que a internet tá matando a revista. Eu tenho uma visão um pouco diferente, já briguei com muita gente por causa disso. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que as revistas surgem lá em 1800, 1700, enfim, lá no passado, sempre para discutir por que a revista surge. Porque o jornal, a função do jornal era dar as notícias do dia, da semana, enfim. E a revista surge para discutir isso. Então, na verdade, por exemplo, a Nintendo World e tal, qualquer outra revista, você tinha a seção de notícias, mas ao mesmo tempo você tinha uma entrevista com um cara que é um artista, você tem uma cobertura, review, uma análise que foi feita durante 10 dias, então sempre tem uma coisa mais profunda, né? Então tem essa função. É claro que o que a internet mataria, vamos dizer assim, é que, por exemplo, dicas, ou um review talvez a internet consegue furar nesse aspecto do calor da coisa.
Então é por isso até que quando a gente começa, quando surge a Collection, a Nintendo Collection, enfim, essas coisas, você pode ver que são assuntos que se você pegar essa revista hoje, ela tá atual. Porque ela tá falando da história, tá falando de como foi criado o personagem. Isso você não muda, isso não fica desatualizado. Pode ser que até você descubra, por exemplo, que não foi o X, mas foi o Y quem criou, mas aquela história não se altera uma parte, mas a história ali tá mantida. Então esse é um caminho. Eu acho que hoje o caminho das revistas, você pode ver a própria Editora Europa, que está ainda firme e forte, se segurando, está seguindo no caminho de livros sobre consoles, porque algo pesquisado, mais abalizado, mais profundo, é o caminho. Mas aí eu acho que é isso. E óbvio, só para finalizar, óbvio que não se vende mais tanta revista como antes, mas não vai acabar. A Netflix não matou a TV Globo. Óbvio que talvez a Globo não tenha a mesma audiência, mas eu acho que é importante, porque você tem várias formas de se entreter, de se informar. É uma pergunta, você falando, deu pra perceber que você fala que a Nintendo hoje é pra nintendista. Vocês não viam, ou não era relevante um público que se iniciava na Nintendo por ela? É uma pergunta, a entonação foi uma porcaria. mas porque eu, pessoalmente, eu aprendi muita coisa, assim, lá pra meados de 2005, 2006, eu tinha curiosidade pela Nintendo, e aí eu fui ler a Nintendo World e fui aprendendo por muitas matérias que eles tinham informativas, eu fui aprendendo sobre o universo da Nintendo, né? E esse público não é relevante? Esse público, ele é muito pequeno? Não, ele é extremamente relevante. É porque assim, por que a Nintendo World ela foi diferente de todas as outras revistas? Porque é o seguinte, ela não falava de games, ela falava de universo. Então, eu quero dizer o seguinte, a Nintendo World tinha entrevista com cosplayers, tinha entrevista com jogador, falava sobre trade card game de Pokémon, falava de, enfim, filmes de Pokémon. Eu quero dizer o seguinte, é como se fosse uma revista da Apple. Se tivesse uma revista da Apple, talvez não falaria só de iPhones, poderia talvez falar da vida do Steve Jobs, poderia ter matéria sobre criatividades, sobre os lançamentos da Apple Store, do iTunes. Então eu quero dizer o seguinte, é uma revista que falava de tudo. Vai ter o serial do Mario? Vamos falar. Vai ter o sapato enfim, do Donkey Kong, do tênis do Donkey Kong. Isso é assunto pra gente. Eu tô falando porque se você pegar uma revista de games de outras empresas, você vai ver que só tem... Não é que só tem, é que eu não quero ser. Mas se você olhar, você vai ver que vai encontrar dicas, você vai ter entrevistas com os produtores, mas você vê que fica muito ligado naquele universo, né? Então você não expande tanto. Então a Nintendo hoje, desde o início, inclusive quando mesmo até cobrir eventos, tipo, conseguimos o Mil e tal, no Japão, coisas do tempo, coisas do gênero, você pode ver que ele tá falando, na verdade, você é entendeu? É como se fosse uma revista pro palmeirense, pro corintiano. Tá falando de uma paixão, de um amor, né? E é claro que você também acaba citando os games, mas tem essa questão, entende? Mas é óbvio, a Nintendo World, ela pegou... eu não tenho números exatos, mas eu via relatos. Tinha criança de 5, 6 anos que gostava e também tinha os marmanjos. Sempre teve. Inclusive gente que... Eu recebi carta, gente, de gente que conheceu a Nintendo World agora, em 2015, 2016, por causa dos guias da Nintendo Collection, entende? Por causa de outros produtos, porque acaba reverberizando, né? Inclusive gente que achava que já tinha acabado a revista, né? Entende? É muito curioso isso, porque a maioria das pessoas que não vivem nesse universo, elas têm uma ideia muito superficial do que é a Nintendo, né? Mas a Nintendo é abrangente o suficiente, eu acredito, né, para você trabalhar não só com essa grande diversidade de faixa etárias, né, de público, mas principalmente com essa diversidade de temas, né? Você pode abordar um anime, você pode abordar um mangá, você pode abordar um programa de rádio, alguma coisa assim, porque é uma marca que atinge diferentes mídias, né? É interessante isso. Sim. Se você for pensar que em 2020 eles vão inaugurar os parques de diversão, então... Não, a Nintendo não é uma marca, é como uma Disney, né? Ela tem essa pegada, você pode explorar de várias formas. Em fatores limitantes, Igor, o quão burocrático, quanto a burocracia do Brasil impactou em questão de vendas de revista, ou até no próprio trabalho do dia a dia? Então, na verdade, acho que assim, quando eu entro na revista, na verdade, a gente já tava sofrendo essa questão de internet e tal, mas assim, e aí que tá um ponto que é muito do Brasil. É óbvio que bancas estão sendo fechadas ao redor do mundo e tal. E obviamente, por exemplo, eu tenho um modelo. A nossa. Eu não trabalho mais lá, mas por exemplo,
a Clube Nintendo, que é a revista da Nintendo pro México e América Latina, hoje eles só estão com versão digital. E que é um caminho, obviamente. Mas no Brasil ainda é uma barreira, porque, né, o cara vai ter um iPad pra ter isso e tal, enfim. Talvez, sim, até consiga, mas você não consegue pegar o grande público. Mas só pra voltar em relação ao Brasil tem um problema interno, tem um agravante que aconteceu o seguinte, e é interessante até, as pessoas talvez, assim, todo mundo tem certo receio de falar disso, mas eu não tô mais nesse universo, posso falar com mais franqueza. O que acontece? No Brasil, você tinha até então, alguns anos atrás, 2 distribuidoras de revista no país, que era a Dinap e a Fernando Quinalha. A Dinap comprou a Quinalha, só que é o seguinte, a Dinap hoje, ela tá falida, ela tá em maus lençóis, a situação dela tá muito ruim. E aí, enfim, questões de gestão, enfim, coisa interna deles. Mas qual que é a grande questão, na verdade? A Dinap, na verdade, ela é a editora Abril. Então, que é a maior editora de revistas ainda, acho que é a maior produtora de revistas da América Latina. Só que é o seguinte, a editora Abril, que é ruim das pernas, a distribuidora ruim das pernas, isso afetou todo mundo. Então, o que acontece? Sem dinheiro, eles deixaram de levar... Porque é o seguinte, a Abril trabalha para... Como só tem ela leva as revistas concorrentes dela, né, das outras editoras, todas elas, Panini, Editora Globo, todas, a JBC, todas as editoras usavam esse sistema, porque era o único que tinha. E aí o que acontece? Com a crise, o país também ruim das pernas, o que acontece? Eles começaram a levar as revistas só para as capitais, parou de ir para Santos, ou se ia para Santos, ou seja, Litoral Paulista, ou se ia para Juiz de Fora lá em Minas Gerais, ia para uma banca só, ia para a banca da rodoviária, entende? Isso, porque é o seguinte, as pessoas querem comprar, mas elas não estavam achando as revistas, as bancas. E eu tô falando isso com todo mundo, tá? Todo mundo aconteceu. Inclusive, tem editora que deixou de distribuir em banca as revistas e começou a distribuir só em livraria. Só que aí você entrou num outro problema, que as livrarias também, por problema de gestão, também não pagam as editoras. Não é à toa que elas estão em processo de falência, né? De recuperação judicial. Por que tava acontecendo? O que tava acontecendo com a gente? A gente tava fazendo a revista, tava usando dinheiro... A gente não, a Tambor tava usando dinheiro do bolso pra produzir revista, mandava pra vender, só que aí esse repasse desse pagamento demora. E se não existe um fluxo, você não tem caixa pra rodar mais, e aí isso é um problema. E aí, é por isso... E até é por isso que também hoje um formato, até não é, né, uma grande novidade já, é o formato de vender hoje diretamente na sua própria loja, porque você tem o controle da coisa, né? Você sabe para onde está indo, você não tem gastos, porque vamos pensar, é uma coisa interessante. Quando você quer vender em banca, você tem que fazer 30, 40, 50 mil exemplares. Isso é uma nota. É um preço de um carro. E aí, o Brasil é gigante, porque você precisa atender do Iapoca ao Chuí. E aí, qual que é o problema? Além de você demorar 2, 3 meses, às vezes 6 meses para você receber aquele valor, ainda ficou desse valor ainda ficou uma boa parte com o cara dono da banca, ficou com uma parte com a da distribuidora, no final você ganha bem pouco. E além disso, as revistas que não venderam, quando voltam para você, elas vêm todas rasgadas, pisadas, porque não tem carinho, não tem cuidado. E aí você não consegue revender o refúgio. Então é um sistema que hoje está complicado, né? Não é meio inviável hoje em dia. Aqui no Brasil a gente tem um detalhe muito importante também, muito específico, que é a questão cultural dos jogos eletrônicos no país, né? Porque a gente, querendo ou não, podem falar o que quiser, o Brasil é o maior mercado consumidor, etc. A gente não tem apoio governamental, principalmente do Ministério da Cultura. Eu posso falar isso com mais propriedade, mas eu queria entender, Igor, o quão isso é impactante numa revista de jogos aqui. Essa é uma pergunta interessante, cara, porque é o seguinte, a gente tá vivendo uma certa primavera, né? Por exemplo, a gente teve o Celeste, um jogo com uma coprodução brasileira que ganhou prêmio, né? Então a gente tá vendo grandes jogos surgindo e é até interessante. Não tinha jogo brasileiro para consoles da Nintendo. E agora o Switch já tem uns 10 a 20. Eu perdi a conta. Então eu acho que isso vai mudar muita coisa. É claro que a gente não é um Canadá, que convida as empresas e tem benefícios para se instalarem lá. É diferente, não é ainda isso, não é um Vale do Silício, enfim, como nos Estados Unidos, que é uma área só de tem empresas de tecnologia, como o Google, Facebook, mas eu acho que melhorou muito. O impacto que causa, acho que é muito mesmo eu acho que tá melhor, mas o impacto é exatamente esse. Tudo que se eu quero jogar esse jogo,
eu preciso talvez comprar de uma forma, pagar caro, eu pago mais caro. Eu acho que assim, tem um problema, desde do governo não apoiar, porque realmente isso atrapalha realmente a empatia com aquilo, e aí aquele que é fã de games acaba que quer manter essa paixão, acaba tendo que pagar muito mais caro que outras pessoas em outros lugares do mundo para poder ter aquele jogo. Realmente o brasileiro é um cara que sofre para ter isso, mas é duro, eu sei, e causa realmente impacto, mas eu acho que de certa forma, essa globalização até a internet, através dos influenciadores, youtubers, a gente tá conseguindo mudar isso um pouco. Eu acho que isso deve melhorar. A gente teve muito aqui no país também a crise editorial, né? Na verdade, a crise já existe há muito tempo, ela tá gerando uma bola de neve que culminou no fechamento da FNAC e das grandes distribuidoras aqui no país, né? Você já falou bastante até dos problemas de distribuição, mas o quão mais impactante isso é para a revista de jogos, especificamente? Você acha que a tendência é que, por serem editoras menores, elas fechem as portas, ou você acha que ainda tem um mercado grande ainda que vai se sustentar? Isso é um ponto interessante, que assim, não são apenas jogos, mas, por exemplo, pensa numa editora que tem uma revista de fotografia, uma editora que tem uma revista de pintura de pano de prato. Essas revistas, elas têm seus fãs. Uma revista de toque e violão. Essas revistas, elas têm seus fãs. É óbvio que não são 100, 200 mil pessoas, mas essas revistas vendem. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, a Nintendo hoje dava lucro, sabe? Porque as pessoas compravam. Isso mesmo depois que a Nintendo deixou o Brasil. Na verdade, a Nintendo nunca veio, então ela nunca deixou. Mas desde que as ações ligadas à Nintendo foram interrompidas em 9 de janeiro de 2015, a gente parou de ter anúncio. Então, porque é o seguinte, o que acontecia? A FNAC, a Saraiva, a Livraria Cultura anunciavam o agente porque elas tinham um acordo com a distribuidora. Então é todo um sistema, um círculo virtuoso. Quando se acaba, não vai anunciar o quê? Não tem jogo vendendo. Então mesmo assim, a gente dava lucro à revista. Agora, o que acontece, e aí tá um outro ponto, é que é o seguinte, a Nintendo hoje, ou a PlayStation, elas dão lucro, porque elas têm um público. Só que é o seguinte, qual que é a grande questão? Só que você tem um dono, você tem o cara do departamento comercial, você tem o diretor. Bancar os altos salários desses caras, isso não funciona, entendeu? Eu acho que assim, que nem tem um modelo que eu me espelhei. Tem modelos brasileiros, obviamente, como o Warp Zone, jogo velho. Mas, por exemplo, o modelo que muito bacana é que é a Nintendo Force. O que acontece nos Estados Unidos? São caras, jornalistas, que inclusive acho que vieram do IGN, até acho que da própria Nintendo Power, fizeram uma revista de Nintendo. E ela é digital e física. Só que porque é o seguinte, é entre eles, então eles dividem os lucros entre eles. Agora, você querer ter, enfim, uma estrutura gigantesca, 10, 15 funcionários, só tendo revista de games, você não dá. Hoje em dia não dá mais. Mas é viável, mas não dá. É tipo aquela companhia aérea luxuosa e aquela companhia aérea que você vai praticamente de pé e ganha amendoinzinho. O modelo, entendeu? Funciona. Mas desse modelo mais econômico, mas funciona. Acho que a questão é o paradigma, na verdade. As editoras, né? Quem quiser manter aquele modelo clássico não sobrevive. Muita gente critica, Igor, o modelo atual das revistas aqui no país, né? Eu acho que você já comentou até que um dos principais problemas de não se ter uma divulgação da Nintendo World ou de qualquer outra revista de jogos no formato digital é a complicação do brasileiro em ter um iPad ou alguma tablet que você consiga visualizar esse tipo de formato, né? Uhum. Mas você também comentou sobre o formato tradicional das revistas de jogos eletrônicos que hoje não se encaixa, né? Eu queria saber de você qual que você acha que é o futuro das revistas de jogos eletrônicos? Se você acha que é uma tendência, uma mudança específica no formato de como o conteúdo é trazido, ou se você acha que tem que ter alguma ligação eletrônica, qual que é a sua opinião nesse caso? Assim, acho que tem várias facetas. Acho que assim, um primeiro ponto que acho que é interessante que é o fator da nostalgia, mas não no sentido do conteúdo. Que, por exemplo, o cara vai comprar a revista PlayStation, ele vai comprar a revista Xbox, porque ele é fã daquilo. Então, não importa o que está acontecendo no mundo, ele vai comprar porque ele é fã, ele quer apoiar. Isso é o fã, a idolatria. Isso é um aspecto, é o cara que coleciona. Agora, do ponto de vista do leitor novo e tal, tem essa questão da digital, mas é interessante assim, conversando com algumas pessoas, por mais que você tenha, hoje você consiga colocar para vender na Amazon, por exemplo, sua revista, ainda assim, o cara quer
acesso, porque eu acho que tem muito mais ainda relação com a questão de colecionar mesmo. Ter assim como o cara quer ter a Pokédex dele completa, é que ele quer ter a coleção de revistas dele completa. Então eu acho que tem muito da paixão. É óbvio que talvez você não fizesse isso com a revista Época, ou com a revista a Quatro Rodas, por exemplo, é engraçado. Eu ia dar o exemplo dela, mas eu conheço gente que coleciona a revista Quatro Rodas, né? Ou tem gente que colecionava a revista Capricho. Quer dizer o seguinte, tem essa questão da ligação também, mas talvez você não colecione a revista Veja. Então tem esse aspecto. Porque, enfim, a Veja cada semana tem uma outra, e as histórias mudam, enfim, é o dia a dia. E revista de games tem uma coisa tipo, eu vou olhar minha revista antiga de 10 anos atrás, de 10 anos atrás, fala de Ocarina, tal, que saudade, tem esse aspecto. Agora, da ponto de vista digital, é assim, conversando com algumas pessoas, obviamente que isso eu não... uma conversa simples, que me disseram que é o seguinte, que por mais que você, hoje, pelo menos em relação a games, por mais que você coloque a revista na plataforma digital, as pessoas ainda querem o físico. Então é porque acho que game é muito algo bem diferente. Agora, eu acho que assim, o caminho é ter no digital, sim, é digital. Inclusive, digital você pode botar trailer, pode botar enquete. É que assim, isso exige, na verdade, uma estrutura bacana, você precisa ter um especialista. Mas é um caminho, acho que a Edge já fez umas experiências nesse sentido, a revista Edge, que é uma revista britânica e é considerada a mais, não a mais vendida, mas a mais importante, que é, tipo, né, enfim, a referência para todo mundo. Mas, assim, você consegue ter essas experiências de interatividade, eu acho isso bacana. Mas eu acho que assim, o futuro novo, pensando em Brasil, e na verdade não é nem tão Brasil não, cara. Eu fui, a última viagem a trabalho que eu fiz foi no evento de lançamento do Switch, que foi em janeiro de 2017. Eu lembro que fui isso foi lá em Nova York. Aí eu fui dar uma olhada na livraria pra ver o que tinha de games, né? E aí eu vi que a própria Future, que é uma editora muito famosa, nos Estados Unidos, ela é britânica, nos Estados Unidos também ela tem algumas coisas, enfim. Inclusive, ela é a dona da revista Xbox PlayStation, que a editora Europa tem a licença aqui. Eu vi que eles tinham livros sobre o Super Nintendo, e é tudo assim, a história não oficial do Super Nintendo, a história não oficial do Genesis, que é o Mega Drive. Então eu vi o seguinte, que eles estão apostando. E tem uma coisa legal também, tem uma editora francesa, acho que eu não sei se o nome é assim que fala, é que eu tenho os livros deles e eu gosto muito desse modelo, acho que é um Maquet, uma coisa assim. O que acontece? É um jornalista, eu já até troquei uma ideia com ele por Facebook, ele é jornalista de games, ele é francês, mas ele mora no Japão, ele escreve inclusive na Famicom, ele fala do mundo, é legal isso, ele tem uma coluna sobre o mundo ocidental na Famicom, de games, né? Ele fala que tá rolando aqui pros japoneses. E ele faz. O que acontece? Ele fez a biografia do Gunpei Yokoi, que é o criador do Game Boy. Ele faz biografia, ele escreve livros mesmo, as biografias. Porque ele tá lá, ele consegue chegar nesses caras, né? Então ele faz biografia, já fez livros sobre. Ele lançou já 4 livros sobre a história da Nintendo. O que ele tá lançando um agora, inclusive, só sobre o Game Boy. Então, eu quero o seguinte, ele tá lançando vários livros sobre. E não só a Nintendo, ele entrevista outros criadores, outros produtores. Mas eu acho que o caminho são livros. Eu acho que as revistas talvez não morram agora, porque assim, enquanto tiver gente comprando, eu acho que elas vão vender. Sim, mas eu acho que o caminho são os livros, porque livros, né, o que é bacana do livro também? Que o livro, se não vendeu hoje, você consegue vender amanhã. Você consegue vender um ano depois. Então tem um barato, tem um aspecto bem bacana. Tem data de validade, né? Sim, não é. Eu acho que é o caminho, cara. É um caminho. Eu trabalhei um pouco, não trabalhei não, eu tenho uma certa experiência com publicação digital, né? Na época eu já desenvolvi aplicativos para as editoras grandes aí de publicação digital, né? Época, Editora Globo, etc. E o que a galera não conhece é que existe todo um processo de produção dessas revistas. O pessoal acha que não, vamos pegar os PDFs, colocar lá e que vai vender. E ao contrário, a pessoa que ela está consumindo uma revista digital, ela não está procurando o mesmo conteúdo que ela vai querer na física. Ela está querendo uma interatibilidade que ela não vai encontrar na física, na verdade. Que são, que nem você falou, enquetes, vídeos, coisas dinâmicas que ela pode abrir na hora, né? E, na minha opinião, isso é mais custoso do que produzir uma revista impressa, né? Acho que tem esse adendo também. Era o nosso caso, porque na verdade o que a gente fazia? A gente subia o PDF mesmo. A gente foi atrás de valor. A gente não, mas o pessoal lá na editora foi atrás de ver essa questão toda. Mas o estúdio, por exemplo, que ofereceu o serviço, o que eles gastariam com o estúdio, ia gastar mais do que a gente gastaria para produzir a revista.
Então eu acho meio errado, às vezes, gastar mais, né? Era um valor inviável, né? Não sei hoje como tá. É a mesma coisa. Na verdade, até mais. Desculpa, o gasto é mais caro porque, né, tem uma demanda maior, enfim, né? Sim, sim. Igor, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente sua participação. Agora você tá com o projeto do Universe, que, novamente, tá trazendo de volta a revista da Nintendo pro país, né? Só que no formato específico seu, né? Você quer falar um pouco sobre... Sim, por favor. Assim, é legal até, eu agradeço muito pelo espaço, porque assim, dúvidas sempre surgem, e o bom de estar aqui é até para deixar algumas coisas claras. O que acontece? Quando eu deixei a Nintendo World, eu não queria mais trabalhar com games. Porque eu achei, já foi a época, eu preciso ganhar dinheiro, sabe? Preciso cuidar da minha aposentadoria, preciso, assim... Mas ao mesmo tempo, esse tempo todo, enfim, um país horrível, enfim, pra conseguir emprego e tudo. Ao mesmo tempo também, eu trabalhei, fiz alguns freelas, trabalhei como assessor de imprensa, que foi bem bacana, mas eu não saí do universo. Então, aí até que eu vendo outros trabalhos, né, Warp Zone, Jogo Velho, eu vi o pessoal do UOL Jogos que também fez um podcast, Sandbox, que são todos esses conteúdos são mantidos, ou o próprio Overloader, que acho que é o caso mais original, mais antigo, que são produtos ou veículos mantidos pelos próprios fãs, né? Eu falei, eu vou tentar, porque hoje em dia, porque é o seguinte, quais que são os grandes desafios, por exemplo, no sentido, gráfica. Antigamente, pra você fazer uma revista, você tinha que fazer 20, 30 mil. Hoje, com gráficas digitais, você consegue fazer 50 exemplares. Então, não é uma coisa mais tranquila, né? O mundo tá mais rápido, esse mundo mais Netflix e Uber hoje, tá tudo mais tranquilo. Então eu falei, eu vou tentar, filho, porque pelo menos pode dizer que não tentei, sabe? E aí eu conversei com os meus colaboradores, todo mundo topou da Nintendo World, então a gente, inclusive o pessoal do design, o pessoal que escreve os textos é a mesma equipe, é a mesma turma, né? Então, só que é o seguinte, eu sempre deixei isso muito claro para eles internamente e também quero deixar externamente. A ideia é fazer uma revista de uma tiragem mínima, pequena, que seja sustentável. A gente não quer ocupar o lugar de ninguém, até porque não há essa pretensão e eu nem quero. Tanto que a nossa revista, ela é temática. Então a primeira edição é sobre os Pokémon iniciais, na verdade nas próximas a gente deve falar um pouco ainda de personagem, mas a coisa decolando, na verdade o objetivo é outro, é atender em aspectos. Por exemplo, em aspectos mais significativos, uma das edições planejadas, por exemplo, é para falar sobre o desenvolvimento de jogos no Brasil a partir dos jogos nacionais para o Switch. Então é uma edição que a gente quer ir lá visitar o pessoal que fez o Horizon Chase, que a gente quer ver o pessoal do Celeste, a gente quer entrevistar o pessoal do No Heroes Here, para falar dos bastidores. Então a gente quer fazer uma coisa meio Globo Repórter. Então a gente quer, por exemplo, uma edição também que está planejada é falar sobre filmes. Por que filmes de games são sempre um fracasso? Então a gente pode talvez falar com o cineasta, falar sobre a história do filme Tomb Raider, falar do Super Mario e tal. Então a gente não quer fazer só tipo, aniversário de Street Fighter, fazer Street Fighter, aniversário de Mortal Kombat. Não, é óbvio que a gente começa por esse aspecto, até por uma forma de a gente também chegar, porque a gente já começa com uma revista assim, tipo, o desenvolvimento de jogos nacionais, tipo, a gente vai assustar, é óbvio. Então a gente quer fazer um pouco mais do beabá no início, mas a gente quer também fazer umas edições mais cabeçudas, assim. E mais uma vez, só na nossa loja, a gente vai vender só através da nossa loja, não vai ter em banca porque é inviável, porque é muito pequeno, cara. Se eu tivesse que botar as revistas em banca, não dava pra cobrir a Avenida Paulista em São Paulo. É pequeno, sabe? Enquanto que na revista parece que são matérias mais completas, igual você estava citando de livro, né? Eu imagino que essa seja a ideia. Você tem uma temática que aborda a temática, vocês também têm um site agora, né? E esse site vocês estão usando para análise e para notícia, imagino. Isso, na verdade eu não queria ter site. Eu queria ter só a loja virtual. Só que o que aconteceu? Eu fui meio que convencido e não tem como. Porque é o seguinte, como é que a pessoa sabe que eu tenho que ter uma revista? Através de um site. E uma coisa que também o que acontece? Quando você fala com uma produtora tal, eles falam, tá aqui o código do nosso jogo, conheço o nosso jogo. Então a gente também tem que retribuir o carinho que a gente recebe deles. Então o que a gente combinou?
os reviews, tudo que tiver de coisa quente, a gente vai colocar lá. Só que também isso é um outro aspecto também. A gente não tem nenhuma meta de ser o maior site do Nintendo Brasil. Não tem nada disso. É claro que se vai ter sair um Mortal Kombat, anunciar o Mortal Kombat 11 pro Switch, legal, vamos fazer uma notinha ali pra registro. Mas a gente não vai ter aquela coisa tipo, 10 mil posts por dia. Não. É o que está acontecendo. É que na verdade nós estamos começando. O site com o tempo vai ter um aspecto mais de serviço. Então a gente quer mais, na verdade, ter tutoriais ali, coisas do gênero. Como é que eu faço para comprar um jogo na loja Nintendo? Como é que eu faço? Eu posso ter a conta X. Então a ideia, na verdade, é que seja um pouco mais de serviço e também conte histórias de brasileiros, inclusive de gente de fora, tal. Como é a ligação com os games da Nintendo, mas é algo mais assim, né? É como se fosse uma revista também, um caráter mais leve, não tem pretensão nenhuma de ser maior site, de ter maior audiência e tal, não. Mas a gente precisava do site. O site é uma plataforma, é através dele que a gente atrai as pessoas, tipo, olha, a gente tem uma revista, porque o que vai sustentar a gente é a revista. O site não. Sim, vocês não tem nenhuma pretensão de mandar bait click a cada 3 segundos. Não. É óbvio que, por exemplo, porque é o seguinte, como eu tô cuidando do site da revista também, então eu tenho meus horários. Durante um horário eu tô editando a revista da próxima edição, no outro horário eu tô cuidando do envio dos produtos, outro do site. É óbvio que de repente a Nintendo sai uma bomba, tipo, a Nintendo vai voltar pro Brasil, vai. É óbvio que a gente vai fazer uma reportagem, liga lá pra Nintendo. É óbvio que a gente faz um pouco de jornalismo quente, né? Mas a pretensão não é essa. Então, mas é mais pra dizer que tá rolando. Eu acho que no aspecto de e-commerce, como geral, se você não tiver uma produção de conteúdo online, é um pouco difícil, assim, você se manter, assim, na web e você ser encontrado, né? Por causa do Google, etc., você tem que ser indexado de alguma forma, né? Mas eu acho que a maneira sustentável como vocês estão fazendo é o que mais me chamou a atenção. Porque, primeiro, vocês são profissionais, né? Nesse meio da internet, os produtores de conteúdo, principalmente a galera que tem site, tem blog, etc., são, que nem o Jamon falou, às vezes são meio superficiais, né? Não querendo menosprezar o trabalho. Tem bastante site da Nintendo aqui no país, muitos são muito bons. Alguns tendem a seguir uma linha mais pessoal, né? Às vezes um cara embarcante de primeira viagem, etc., acaba produzindo conteúdo não muito fundado, não tem muito fundamento, ou produz, que não chamou for bait click, coisa por aí vai, não entende muito como é que é o processo de produção, né? Diferente disso, vocês são os profissionais que já tem toda uma carreira, etc., produzindo conteúdo online e também no conteúdo da revista, né? E que nem você falou, acho que o ideal mesmo que vocês falaram é pegar uma temática pontual, né, uma temática atual, seja, como tem muito jogo saindo pro Switch, dá pra fazer um tema de desenvolvimento de jogos pro Switch aqui no país, né, etc, e colocar isso num modelo da revista que pode ser consumido anos depois, né, anos depois. Eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes do universo pra mim. Uma das minhas maiores inspirações é a revista Super Interessante. Que a revista Super Interessante, ela tem a edição mensal, que está tratando dos assuntos do momento, mas ela tem uns filhotes, então, inclusive ela faz livros, eu acho que isso é um modelo muito legal. Mas tem um outro modelo também, que é a da revista Realidade. Essa revista Realidade, só quem é muito velho vai saber, que é uma revista que foi lançada nos anos 60, e antes da Veja e tal. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente acaba estudando na faculdade a Realidade, e é uma revista assim, ela foi considerada talvez a revista mais revolucionária que a gente teve no Brasil, porque é o seguinte, era uma revista, e isso é óbvio que talvez eu não consiga fazer isso, mas seria o meu sonho. Era uma revista que ela falava assim pro jornalista: você vai fazer uma matéria sobre a poluição em Cubatão, que é aqui no litoral de São Paulo. Só que o cara ele ia morar, né? Ele ficava 3 meses morando em Cubatão. Então ele fazia uma matéria entrevistando o prefeito, morador, sabe? Esse tipo de coisa mais legal é isso que eu às vezes assim, sinto falta. E na verdade, é óbvio, eu sei, eu já trabalhei do outro lado. Eu sei o que é um cara falar assim: você tem que fazer uma nota a cada 30 minutos. Se você não fizer, você tá fora. Eu sei o que é isso. Eu sei que é ter alguém na tua orelha. Precisa fazer nota. É complicado, o cara nunca vai conseguir parar pra fazer uma matéria mais profunda. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ter essa chance agora. Então, porque como a gente também quer lançar a revista a cada 40 dias, entre 40 e 60, é óbvio que eu queria lançar a cada 30 dias. Mas é porque também a gente precisa do fluxo. A gente precisa primeiro vender, e pra você receber também leva um certo tempo e tal.
Então não dá pra fazer também uma revista a cada 30 dias, até inviável. Até porque quando você bota no correio, demora uma semana pra chegar, dependendo de onde a pessoa mora. Mas eu acho que assim, é um momento, é uma oportunidade de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que assim, já conheci histórias nesses últimas semanas, umas histórias bem legais pra se contar e é incrível. Quem quiser encontrar o Universe, como que ele faz? Ah, excelente. Então, o nosso site ele é um pouco diferente, mas vamos lá. É Universe, e aí em vez de ser .com ou .com.br, é .me. Até porque a gente não tinha mais o .com.br, porque é uma empresa de tecnologia usa. Então, mas eu achei melhor, fica mais curto, mais fácil. Então é universe.me. E aí tem a loja, né, que é Store, né, que a gente é metido, então a gente usou em inglês. É Store, store.universe.me. Mas você entrando em universe.me, você chega no nosso site e tanto Instagram, Facebook, todos eles são assim, /universe.me, então eu meio que padronizei para ficar mais fácil de encontrar. Então você já sabe, se você quiser conhecer um pouco o trabalho da Universe, até consumir as revistas, universe.me, em todas as redes sociais também. E, bom, se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica, sugestão em relação a esse episódio, não deixe de acessar o nosso site, entrar na página do episódio e deixar o seu comentário. Nós responderemos o seu comentário em breve, o Igor também vai ficar de olho. A gente terceiriza a pergunta, né? A gente vai repassar, vai dar um forward. Então não deixe de entrar, comentar, e é isso, até o próximo episódio.